Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais uma palestra do Estudo do Evangelho aqui no YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho. O tema de hoje, dando continuidade aí ao nosso estudo, é o item 18, falando sobre indulgência, o capítulo 10 dos bem-aventurados os que são misericordiosos. Para a gente iniciar, gostaria de lembrar da campanha do agasalho para os nossos queridos que estão em situação de vulnerabilidade na rua, lembrando que está ficando cada vez mais frio, o inverno mais pesado está chegando agora em agosto. Toda contribuição é muito bem-vinda. Vocês podem tirar dúvidas se vocês precisarem e se informar melhor sobre essa campanha com os coordenadores do trabalho, tá certo? E lembrando também das colaborações da cesta básica, né? Colaborações para a manutenção da nossa querida casa. Sempre muito bem-vindo todo o trabalho, tá certo? Vamos iniciar então com uma prece, para a gente dar início a essa palestra do Estudo do Evangelho dessa sexta-feira. Convido a todos vocês para juntos mentalizarmos e levarmos nosso pensamento e nossa vibração para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, pedindo a intervenção dos bons espíritos para que possamos apaziguar as nossas emoções, para que possamos nos sintonizar com esse estudo, nos sintonizar com a espiritualidade amiga da Casa do Caminho, Dr. Erma, nosso querido amigo, para que a gente possa, então, assimilar melhor os conhecimentos, receber as bênçãos merecidas, o aconchego, o conforto da espiritualidade, para que a gente possa, então, ao final desse estudo, sairmos melhores do que quando iniciamos esse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, estamos, então, ao longo dessas últimas, hoje, fazendo agora 3 semanas, falando sobre o tema da indulgência, né? Já entendemos, então, que a indulgência é não ver o defeito dos outros, né? Sermos, então, misericordiosos com os erros e com os defeitos do nosso próximo. E aí, no Evangelho, a gente tem, então, essas mensagens trazidas por esses espíritos amigos, falando mais sobre isso. E aqui, hoje me coube o estudo, vocês vão me perdoar, mas eu não sei pronunciar o nome do espírito, do Fetre, eu acho que talvez seja assim, mas não tenho certeza, Bispo de Nevers, Bordeaux. Em francês fica um pouco mais difícil, né? Não estou acessando esse conhecimento interno, ainda não sei falar francês nessa encarnação, pelo menos, né? Mas aí qual é a ideia central desse item 18? Trazer a ideia da indulgência para o tema da caridade. Mais do que também a gente já entendeu, né, que a indulgência ela é necessária de ser praticada, ela é necessária de ser desenvolvida por nós, principalmente espíritas, já que nós entendemos que sem a indulgência nós não seremos perfeitos, nós não estamos nos desenvolvendo moralmente. Esse amigo espiritual nessa mensagem, ele vem nos lembrar que a indulgência é também uma caridade, tá? Então, esse é o tema central. Ele começa dizendo: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. E é verdade porque é difícil, né? Ainda nos tempos de hoje é difícil, como aqui o Sim falou na palestra dela, nos tempos atuais ainda somos muito estimulados hoje, então, com a rede social e com várias notícias que chegam o tempo inteiro para a gente,
É difícil a gente se conter no que a gente repara do outro, né? É difícil quando a gente vê algo errado, que aquilo não nos salte os olhos e a língua. É muito difícil. E é praticamente assim, somos estimulados. Hoje, então, nós temos a cultura do cancelamento. Não sei se todos que estão assistindo têm entendimento do que é isso, mas brevemente, hoje quando uma pessoa faz algo errado, que não seja aprovado pela massa da internet, no meio virtual, essa pessoa ela pode sofrer um cancelamento, que é como se fosse um linchamento, só que virtual, que traz consequências graves, inclusive o suicídio, tá? Não é uma coisa assim leve porque é virtual, não. A situação é pesada, pessoas são perseguidas, ameaçadas de morte, são xingadas. Isso quando algo que ela fez é exposto, que não é aceito. E podem ser coisas graves, como crimes, né? Ou se as pessoas descobrem o perfil lá de alguém que está envolvido em alguma história escandalosa. E podem ser coisas até que não sejam graves, mas que se não cai no gosto popular, a gente está sujeito a isso. Então, o que eu quero dizer é que é difícil de respeitar até hoje essa prática da indulgência, né? Ainda mais sermos mais severos conosco do que com os outros, porque como a gente veio estudando nas outras palestras, é mais fácil ao contrário, né? A gente ignorar, a gente não se enxergar e a gente, né, cair em cima dos erros e dos defeitos dos outros. E é a gente, porque eu tô me colocando aqui como ser humano. Também é difícil para mim. É aquilo que a gente faz, a gente para, putz, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, eu poderia ter pegado mais leve. Também não sou perfeita e a gente vai tentando se corrigir o tempo inteiro, né? Então ele continua. Todos vós tendes mais tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Ninguém tem teto de vidro, né? Oh, perdão, errei a expressão. Todos temos teto de vidro, né? Ninguém é perfeito. Se atirar pedra, vai quebrar o nosso telhado. Ninguém tá aqui tão forte assim, né? Para atacar pedra no outro, como se a gente não estivéssemos livres de pecados. Mas, na verdade, todos estamos aqui na Terra com a mesma missão. Uns mais, outros menos, uns mais evoluídos, outros menos. Mas o fato é que ninguém é perfeito. Ninguém, né? Temos aí grandes expoentes que se destacam pela sua benevolência, pela sua humanidade. Mas até esses ainda não são perfeitos. Por mais que aos nossos olhos já pareçam perfeitos, não são, porque a gente sabe que ainda estamos em um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Então, espíritos perfeitos, puros, estão em outro patamar, certo? Então, aí assim, se a gente consegue se reconhecer como imperfeito, né? Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos os espíritos. É isso, a gente tem muita dificuldade de se enxergar. Não é fácil. Alguns de vocês talvez saibam que minha profissão eu sou psicóloga, né? E esse trabalho de olhar para si, eu posso afirmar com lugar de fala, não é fácil. Não é fácil. Peraí que tem alguém tentando se infiltrar na palestra. Peraí.
Perdão, precisei pausar e retomar aqui, porque eu estava sendo atrapalhada aqui com a participação da gata. Então, como eu estava dizendo, eu posso falar com lugar de fala sobre esse olhar para si mesma. Primeiro porque eu já faço terapia há muitos anos, minha terapia individual, e por trabalhar justamente com isso não é fácil, é doloroso. Conseguir enxergar nossas imperfeições, aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, aquilo que a gente precisa modificar, para a maioria das pessoas é muito difícil. E o espiritismo, como até uma sagrada terapia, ele nos faz sempre refletir. Se a gente estiver disponível e a fim de refletir, ele sempre nos leva para esse lugar, para que a gente possa enxergar o que falta em nós para o nosso progresso. E sempre nos colocar no lugar de, olha, ficar no remorso, ficar na culpa, ficar na vingança, não vai fazer com que a gente saia do lugar. É compreensível, faz parte ainda do nosso grau evolutivo, mas a gente precisa se esforçar para sair desse lugar e a gente conseguir ir para um outro patamar. E esse esforço, né, que é o que nos custa, porque muitas vezes é mais fácil ignorar isso e viver, né? A vida já tem tantas dificuldades, só vive. Porque é uma luta interna da reforma íntima, né? Então, ele está dizendo aqui, por que é tão difícil, né, sermos cegos para nós? Porque vai exigir que a gente se melhore. E muitos ainda não estão abertos para isso. E ainda os que estão abertos para essa mudança, que é o convite para todos nós que somos espíritas, estamos falando aqui para esse nicho específico, ainda assim ninguém falou que é fácil. Mas continuando. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá no dia de sua justiça. Né? Porque nós não somos superiores a ninguém, fomos todos criados iguais, estamos apenas em tempos diferentes, né? Vocês sabem aquela história, né? De que o que nos separa de Jesus é o tempo. Então, não faz sentido, é insensato a gente entrar nesse lugar de julgamento, né? De tipo, eu sou melhor, nesse lugar da vaidade, do orgulho. Isso só nos atrasa ainda mais e aqui, como amigo está falando, a gente ainda vai precisar reparar esse tipo de atitude que a gente tem com o próximo. A gente vai precisar se colocar num lugar de mais humildade, né? Aí ele continua. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso, né? É claro que o Evangelho nos traz em vários momentos as características da caridade, a gente já entende ou começa a entender que caridade não combina com ostentação, caridade não combina com vaidade, caridade não combina com esse olhar para o outro com pena ou com superioridade, não. A caridade, ela precisa estar atrelada à modéstia e à humildade, porque senão a gente se coloca num lugar de ferir o outro e não de ajudá-lo. E então aí ele começa a nos trazer esse raciocínio de que sermos indulgentes também é sermos caridosos, né? Ainda que o outro, que a gente veja o defeito do outro, a gente procura não se aprofundar nisso, né? E dentro do que for possível destacar o que tiver de bom e virtuoso. Assim, a pessoa ela já está num lugar muito difícil, se ela ainda está com certos comportamentos ou sentimentos difíceis. Se a gente pegar e começar a destacar isso,
a gente vai entrar no lugar do escândalo, que é algo que a gente quer evitar enquanto espíritas, né? E procurar destacar o que tem de bom e virtuoso. Ainda que não seja possível para a gente fazer isso, se a gente conseguir fazer o esforço de já não, né, olhar para os defeitos de forma profunda e cancelar a pessoa, como eu expliquei anteriormente, a gente já está num caminho de conseguir alcançar essa indulgência atrelada à caridade, né? E aí ele coloca, porquanto se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existem em algumas de suas partes mais secretas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. É a ideia que o conhecimento, melhor dizendo, que a doutrina espírita nos traz, novamente, que só o que nos separa de Jesus é o tempo. Uma pessoa que está ainda voltada para o mal, o que separa ela de Jesus é o tempo. Como aqui está dizendo, pode ainda não ser, caramba, nada que ela fale, nada que ela, da forma como ela age, não sai nada de bom. Mas muito intimamente, muito secretamente, tem. Ainda que seja uma centelha, uma sementinha que ainda vai precisar ser muito desenvolvida. Ainda que a pessoa tente esconder a qualquer custo, qualquer atitude boa, tem pessoas que são tão machucadas, tão feridas, que qualquer coisa de bom que ela tem, ela não consegue externalizar aquilo, com medo de se machucar ainda mais. Mas isso existe, porque isso faz parte da nossa natureza. Como Deus nos criou igualmente e nos criou à sua imagem e semelhança, todos nós, invariavelmente, por mais perdidos ainda em tendências e vícios, intimamente nós temos essa centelha e vamos melhorar todos vamos caminhar para o melhoramento. Então, ainda que não seja possível destacar algo de bom naquele irmão, nós vamos nos lembrar que ele vai conseguir ainda despertar, né? E isso pode ser o caminho que a gente pode tentar construir nos nossos pensamentos para a gente não se aprofundar na maledicência, para a gente não se aprofundar no erro de não sermos indulgentes com o outro. E aí, continuando o estudo, Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Mais uma vez aqui minha gatinha entrando. Voltando. Então aqui ele coloca a doutrina espírita e faz uma pontuação, né? Porque sim, se a gente consegue tirar proveito dos ensinamentos do espiritismo, é como a gente está conversando desde o início, isso vai nos ajudar na nossa reforma íntima. É uma sagrada terapia que nos faz olhar para dentro de nós e que nos ajuda no nosso melhoramento. Aí ele coloca, para tais pessoas, nós espíritas que estamos conhecendo o espiritismo, estamos estudando. O caminho está iluminado. Um segundo. E em todo o seu percurso, eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Qual é o nosso objetivo? É a nossa reforma íntima, é o nosso progresso moral, certo? Então, qual é o meio para chegar até lá? Esse aqui, nosso querido amigo que traz essa mensagem, está nos lembrando. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. E aí aqui quando ele coloca, né? Isso é a caridade no sentido
mais amplo da caridade, no sentido maior do amor ao próximo. A caridade prática não é a caridade só falada, obviamente, é aquilo que a gente realmente pode pôr em prática, que vem do nosso coração, do mais puro dos nossos sentimentos, e não, como a gente falou antes, algo que está disfarçado de uma vaidade. Não. É a caridade para com o próximo como para si mesmo. Aí ele continua. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. E aí ele finaliza, então, assim, essa mensagem. Vamos só refletir um pouco nessas palavras, né? Ele coloca que é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual ele faz uma lei. A caridade é a lei. Enquanto a gente não pratica a caridade ou não pratica o amor na sua maior instância, esse amor para com o próximo, esse amor que é indulgente, esse amor que é caridoso, que é misericordioso, esse amor que coloca, sim, esse olhar para o próximo e para o que o próximo necessita, porque eu não posso estar feliz se meu irmão ao meu lado não está bem. É esse olhar que eu preciso ter se eu quero amar realmente a Deus. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente está indo contra essa lei maior de amor e caridade. Isso, meus amigos, é o que a doutrina espírita, né? O que toda essa espiritualidade amiga nos trouxe, que não é possível. A gente ama a Deus, mas a gente pode não estar amando como a gente poderia amar realmente, com profundidade, com intimidade com Deus, se a gente não pratica a caridade, o amor ao próximo. Se a gente não faz para com o próximo aquilo que a gente quer que façam conosco. Aí é um contato superficial com Deus. Aí é um contato onde a gente só quer que Deus nos satisfaça as nossas vontades. Mas não é um contato íntimo e profundo, onde a gente permite que Deus realmente atue no nosso íntimo, nos mostrando que a vida é muito maior do que isso aqui, muito maior do que a matéria, onde os propósitos que Deus tem para as nossas vidas ficam mais claros. Não é possível a gente conseguir enxergar isso e vivenciar isso sem a gente estar praticando diariamente a lei de amor e caridade da forma como for possível praticá-la hoje, da forma que for possível. Então, se em alguns momentos você se sentir desanimado, sem fé ou distante de Deus, porque às vezes a gente pode se sentir assim, se volte e se coloque: que bem eu posso fazer hoje, porque Deus está nesse lugar. Deus está no lugar íntimo nosso, que nessa centelha ainda que seja em nossos corações, do amor, do bem, da caridade, da misericórdia, da indulgência. É aí que Deus está, dentro de nós. Então procure esse lugar, procure todos os dias esse lugar. Procure falar melhor com as pessoas, procure não ressaltar os defeitos do próximo e sim ajudá-los a enxergar aquilo que eles têm de melhor. Porque, ainda que imperfeitos, todos nós podemos ser úteis para alguma coisa. Todos nós podemos servir o bem para algo. Então, foi nesse lugar que eu consegui extrair essa mensagem e que eu gostaria de reforçar nesse vídeo. Encontre Deus dentro de vocês no lugar do bem e do amor. Façam o que é possível a cada dia. E a gente, enquanto espírita, estará trilhando esse meio para atingir o objetivo do nosso progresso espiritual e moral, certo? E aí, então, para a gente poder... Encerro aqui o tópico 18,
o item 18. Para a gente poder finalizar o estudo, eu peguei aqui uma mensagem do livro Rumo Certo, pelo Espírito Emmanuel, do Chico Xavier. É um livro de mensagens que eu particularmente gosto muito. E aí eu peguei uma mensagem aqui que eu acho que ajuda a gente a ampliar um pouco essa ideia o nome a ideia de sermos indulgentes. Como sermos indulgentes, né? E aí é a mensagem 36, com o título As Outras Pessoas. Diante de qualquer pessoa, seja quem for, inclina-te à bondade e começa por endereçar-lhe um pensamento de simpatia. Então, diante de quem for, a gente já tem que partir da premissa de sermos bons e termos bons pensamentos para esse outro. Se renteias com alguém que admiras pelas virtudes que lhe exornam o caráter, pondera os riscos a que essa criatura se vê exposta pela altura a que se guindou e, calculando os sacrifícios que terá ela feito para alcançar as responsabilidades em que se situa, oferece-lhe apoio para que não se lhe desafinem as cordas da alma. Né? Então, se tem alguém que a gente admira muito, que essa pessoa alcançou, de repente, um lugar promissor, seja material ou espiritual, a gente não precisa enaltecer a vaidade dessa pessoa, ao contrário, pensemos quais dificuldades que ela enfrentou para chegar aonde ela está. E a gente pode ser útil para dar suporte para que essa pessoa não se perca. Ao contrário, que ela continue no caminho que ela está trilhando, que ela possa fazer coisas ainda melhores, né? Diante de outra pessoa, aí assim, que consideras errada, com mais razão orarás por ela, rogando o auxílio da vida maior em seu favor, a fim de que se lhe refaçam as forças. Farás ainda mais. Então, essa parte aqui, especialmente em relação à indulgência. Então, se tem alguém que você acha que está errado, né? Primeira coisa que Emmanuel coloca, vai orar por essa pessoa, né? Pedindo auxílio para que a espiritualidade interceda por ela e ajude ela a se refazer. Mas ele coloca, farás ainda mais. Meditarás nas muitas vezes em que essa criatura haverá sofrido o impacto das tentações que lhe assaltaram a estrada, e não acharás motivo para estranheza ou condenação, se refletires nas lágrimas que terá ela vertido, até que a tortura mental lhe impulsionasse o coração para o colapso das energias morais em que se escorava dificilmente. Então, aí ele fala, faça mais, pare e pense nessa pessoa que você julga tão errada, o quão difícil para ela deve ter sido e está sendo difícil sair desse lugar. Quantas tentações ela não passou, quanta tortura mental essa pessoa não passou para estar onde ela está. E aqui ele não está nem falando, obviamente, de uma perspectiva dessa vida, mas enquanto espírito. O quanto que aquele espírito já não passou em várias encarnações, o quanto que ele não sofreu, o quanto que ele não foi tentado, perturbado e que ainda não foi possível para esse espírito sair daquele lugar. Quando a gente coloca isso em perspectiva, quando a gente faz esse esforço, a gente consegue compreender realmente, é entendível por que essa pessoa ainda está nesse lugar, né? E aí ele continua, todos somos defrontados no cotidiano por inúmeras pessoas que a vida nos traz à observação. Recebamo-las todas na condição de criaturas irmãs, portadoras de recursos e fraquezas, esperanças e sonhos, tarefas e lutas, problemas e dores, semelhantes aos nossos. Consideremos sobremaneira que ninguém se aproxima de alguém pedindo reprovação ou azedume. Todos carecemos de compreensão e bondade. Quando estamos em paz, o conselho que nos induz ao aperfeiçoamento moral lembra a lâmpada acesa, impelindo-nos para a frente. Entretanto, quando desajustados pelas consequências de nossos próprios erros, já carregamos em nós próprios fardos de angústia suficiente para suplício do coração.
Doemos a quantos saberem de nós o melhor que pudermos. O entendimento e a fraternidade, a boa palavra e o serviço nobilante. Convençamo-nos todos de que todos os males, os nossos e os dos outros, ficarão um dia para trás em definitivo. Toda sombra chega e passa. A feição de nuvem perante o sol. Permanecerá no universo, acima de tudo e para sempre, o sol da providência divina. E na luz da providência divina, todos os mundos e todos os seres se encadeiam na corrente de amor eterno, em permanente e vitoriosa sublimação. Então é aquilo, que a gente faça o melhor que pudermos para sermos indulgentes, o melhor que pudermos diante do outro, com uma boa palavra, com uma boa ação. E de novo, só reforçando a ideia, o que nos separa de Jesus é o tempo. Então, que a gente possa nos lembrar disso, que tudo passa. Os nossos problemas, os problemas dos outros, as nossas dificuldades, as dificuldades dos outros vão passar em algum momento. Mas a gente precisa caminhar e se esforçar na prática do bem. Bom, meus queridos, essa foi a mensagem, esse foi o estudo de hoje. Espero que ao final desse vídeo todos estejam bem, que possamos encerrar essa palestra. Vamos fazer uma prece novamente. Novamente convidando a todos para elevar os seus pensamentos, refletindo nessa mensagem trazida pelo plano espiritual, para que a gente possa afinar, nos harmonizar com Deus, com o nosso progresso, sempre praticando a lei de amor, da melhor maneira, da forma como for possível hoje. É um passinho de cada vez. O importante é caminharmos, porque a claridade do caminho nós já temos. Que Deus ampare a todos, que Jesus, nosso Mestre querido, continue nos guiando e nos direcionando. Gratidão à bendita doutrina espírita e toda a espiritualidade que se esforçou para nos trazer esses ensinamentos, que hoje somos tão gratos por termos um direcionamento que nos tranquiliza a alma e nos faz entender que chegaremos lá. Chegaremos lá. Que todos aqueles a quem esse vídeo alcançar possam meditar nessas palavras, meditar no seu mais íntimo, pelo seu melhoramento interior. Que possamos então encerrar esse estudo do Evangelho, que assim seja, graças a Deus. É isso, obrigada a todos que ficaram aqui até o final, obrigada a todos que assistiram essa palestra. Convidamos a conhecer o nosso Centro Espírita, conhecer nossos trabalhos, nossos estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo grande e até a próxima.